Imagina a cena. Fim de tarde em São Paulo, novembro de 2025. Aquele trânsito de sempre. Mas aí, na sua oficina de confiança, uma daquelas poucas que são preparadas para importados, entra algo diferente. Um Tesla Cybertruck. Ou, sei lá, um Porsche Taycan novo. O dono do carro tá branco e no painel tem um alerta vermelho piscando. Brake failure. Falha nos freios. O mecânico, um cara com décadas de experiência, abre o capô para checar o básico e ele simplesmente para. Ele trava. Exato, ele trava. Fica olhando. Porque assim, não tem nada ali, nenhum reservatório de fluido de freio, cilindro mestre, nada de mangueira. O pedal de freio é só um sensor e o sistema que para aquele monstro de 2 toneladas é 100% eletrônico. E o ponto é que isso não é mais ficção científica, né? Não, segundo o material que a gente tem aqui, é uma realidade que já está rodando no Brasil. E a nossa missão aqui é justamente essa: entender o que é essa tecnologia, o tal do Brake-by-Wire, e por que, aparentemente, o país inteiro foi pego de calças curtas. E que surpresa, né? O nosso guia para essa análise são trechos de um livro de engenharia automotiva do Alberto Maier, que, olha que coincidência, é datado exatamente de novembro de 2025. E ele não está fazendo um alerta, não. Ele está soando um alarme de incêndio. O que a gente vai fazer é desmontar o argumento dele, entender como essa tecnologia funciona, o que é fato e o que é marketing, e o principal, por que essa falta de normas de treinamento e de ferramenta certa no Brasil transforma uma evolução tecnológica numa bomba relógio para o consumidor? Certo, vamos começar pelo básico então, porque a evolução é que foi um salto gigantesco. Por quase um século, o freio hidráulico foi o mesmo, né? Como é que de repente a gente joga tudo isso fora e substitui por fios e software? Como que isso funciona na prática? O pedal virou enfeite. Quase isso. Pensa no pedal de freio não mais como uma alavanca que empurra óleo, sabe? Pensa nele como um controle de videogame super sofisticado, um simulador. Ele mede com uma precisão absurda a sua intenção. A velocidade que você pisa, a força que você aplica, tudo isso vira um pacote de dados, e esse pacote vai para uma central eletrônica que é o cérebro do sistema. E esse cérebro é muito mais inteligente que um sistema hidráulico. Ele analisa o seu pedido, compara com a velocidade do carro, a inclinação da pista, o peso e até o estado da bateria nos elétricos. Só aí ele decide a melhor forma de parar o carro, mandando comandos elétricos para as rodas. Ah, então a cada freada a decisão pode ser um pouco diferente. Exatamente. E o mais curioso é que, segundo a fonte, a gente já nem está falando de uma tecnologia só. São 3 tipos diferentes convivendo aqui no Brasil em 2025. Ok, isso já começa a complicar a vida do nosso mecânico lá do começo. Quais são essas 3? A primeira e a mais comum hoje é a que ele chama de parcial ou eletrohidráulica. Você vai encontrar em carros como o Tesla Model 3, o BYD Song, o Dolphin. O pedal já é eletrônico, o cérebro está lá, mas ele ainda comanda um sistema hidráulico tradicional, com fluido, mangueira, tudo aquilo. É um passo intermediário. Entendi. É tipo uma ponte entre o mundo antigo e o novo. Perfeito. Depois vem o sistema híbrido. O Mercedes EQS é o exemplo que ele cita. E aqui a coisa fica esquisita. Uma parte do carro, geralmente o eixo traseiro, é 100% eletrônica, sem fluido nenhum, enquanto o eixo dianteiro continua sendo hidráulico. Desnecessária. Você tem 2 sistemas de freio completamente diferentes funcionando ao mesmo tempo no mesmo carro. Qual é a lógica? Isso não vira um pesadelo para dar manutenção? É uma ótima pergunta que a fonte também faz. A lógica da montadora é uma transição gradual. Testar a tecnologia num eixo antes de ir para o carro todo. Mas sim, para o mecânico é um baita desafio. E finalmente a gente tem o que o autor chama de o futuro que já chegou, o Full Brake-by-Wire, 100% eletromecânico. Zero fluido. Zero fluido, nada de óleo. É o sistema do Cybertruck e do Taycan 2025 em diante. São motores elétricos potentes e pequenos, um em cada pinça de freio, que apertam as pastilhas contra o disco. É pura eletromecânica. Entendi. E aqui que a conversa fica realmente interessante. Porque uma das maiores promessas de venda dos elétricos é a tal da frenagem regenerativa.
A propaganda é linda, né? É o freio grátis que ainda recarrega sua bateria. Mas, pelo tom do nosso autor, a realidade não é bem assim. Nem um pouco. A fonte dedica uma parte inteira só para desmistificar isso. A regeneração, que é usar o motor elétrico para frear o carro e gerar energia, ela é extremamente limitada. Ela só funciona no seu máximo em desacelerações muito, muito suaves. Coisas de tipo até 0,35 G de força. Qualquer freada um pouco mais forte, uma emergência no trânsito, aí o sistema de fricção, as velhas pastilhas, tem que entrar com tudo. E tem o lance da bateria, né? Se ela já estiver cheia, não tem para onde ir essa energia toda. Exato. Bateria com mais de 80, 90% de carga, a regeneração cai para quase nada. O mesmo se a bateria estiver muito quente ou muito fria. O autor até fez uma estimativa para o Brasil. Nosso clima quente, o trânsito caótico de anda e para, tudo isso faz com que a regeneração, na melhor das hipóteses, faça uns 30, 50% do trabalho de frear. O resto, Pastilha e disco. pastilha e disco. Isso joga um balde de água fria naquela ideia do one-pedal driving, né? A função que, em tese, permitiria dirigir só com o acelerador. A fonte comenta sobre isso? Sim, e ele aponta para o fator humano. Muitos motoristas acham o modo mais forte do One Pedal simplesmente irritante. A desaceleração é tão brusca que os passageiros reclamam de enjoo. Eu já ouvi relato de motorista de aplicativo que desliga a função porque o cliente dá nota baixa na avaliação. Faz sentido. No fim, muita gente acaba usando no modo mais fraco ou desliga, e lá se vai mais um pedaço da eficiência que foi prometida. Ok, se a regeneração é tão limitada, o freio convencional ainda é super importante. O que me leva a pensar, aquela propaganda de que as pastilhas de freio vão durar para sempre? Não deve ser verdade, né? Agora você chegou no que o autor chama de o elefante na sala: o peso. Um carro elétrico pesa, em média, de 300 a 800 quilos a mais que um carro parecido a combustão. 800 quilos? Sim. É como carregar um piano de cauda no porta-malas o tempo todo. E essa massa toda precisa ser parada. O marketing foca na regeneração, mas esquece de falar do estresse brutal que esse peso extra coloca nos freios, na suspensão e principalmente nos pneus. E quais são as consequências práticas disso, segundo a pesquisa dele? São bem diretas e doem no bolso. As pastilhas dianteiras, que fazem uns 70% do trabalho nas freadas fortes, se desgastam muito mais rápido do que o pessoal imagina. A fonte cita casos de donos de Tesla Model 3 e Y, em São Paulo e no Rio, trocando pastilha dianteira com 40, 50 até 70 mil quilômetros. Peraí, isso é basicamente o mesmo, ou às vezes até menos, do que um bom carro a combustão? A promessa de economia na manutenção? Vai por água abaixo. E com os pneus é pior ainda. O desgaste é de 20 a 50% maior. O livro dá um exemplo que é de chorar. Um pneu Michelin Pilot Sport 4, que não é barato, no Model Y, durando entre 18 e 30 mil quilômetros. 18 mil quilômetros? 18. A conclusão dele é que sim, as pastilhas traseiras, principalmente nos sistemas Full BBW, podem durar uma eternidade, talvez 200, 400 mil quilômetros, mas as dianteiras e os pneus continuam sendo itens de manutenção regular. E, cara, o que vai totalmente contra a ideia de zero preocupação. Essa realidade desmonta uma boa parte do marketing e nos leva ao ponto central do alerta do autor, o despreparo do Brasil para lidar com isso. Os dados que ele apresenta para novembro de 2025 são Difíceis de acreditar. São chocantes. Pensa comigo. Os carros estão rodando por aí e, segundo ele, não existe uma única norma técnica da ABNT específica para brake-by-wire. Nenhuma. Nenhuma. Nenhum protocolo nacional de ensaio para validar a segurança. Nenhum curso técnico oficial do Senai com um módulo obrigatório sobre isso. E o dado mais crítico: menos de 0,5% das oficinas independentes no país têm os scanners de diagnóstico certos. Scanners. Mas não é só plugar um computador como sempre foi. Não mais. Esses carros usam redes de comunicação muito mais rápidas, tipo CAN FD e Ethernet automotiva.
Um scanner antigo simplesmente não consegue conversar com o módulo de freio. É como tentar usar internet discada numa rede de fibra ótica. O mecânico fica cego. E a coisa vai até para os serviços de emergência. A fonte diz que nem bombeiros, nem a Polícia Rodoviária Federal tem treinamento oficial para resgate nesses veículos. Mas, espera um pouco. Não tem certo alarmismo aí? Toda tecnologia nova chega antes da infraestrutura. Não foi a mesma coisa com a injeção eletrônica lá nos anos 90? As oficinas não ficaram perdidas por um tempo até se adaptar? É um ótimo ponto, e o autor fala sobre isso. A diferença, ele argumenta, são 3 coisas. Primeiro, a criticidade. A gente está falando do sistema de segurança número 1 do carro. Uma falha aqui não é um motor engasgando. É uma falha catastrófica. Exato. Segundo, o ecossistema fechado. As montadoras protegem o software a 7 chaves. Não é só ter o scanner. Precisa ter a assinatura, a autorização. E terceiro, o custo. Uma única pinça de freio eletromecânica de um Taycan pode custar entre 25 e 80 mil reais. 80 mil reais? Uma pinça de freio? Isso é o preço de um carro popular. Exato. Aí o consumidor fica totalmente refém da concessionária, que é a única que tem o equipamento e o conhecimento. E os preços são esses. Soma isso aos relatos de guincheiros que, por medo, se recusam a rebocar ou cobram o dobro por uma plataforma mesmo quando não precisa. O resultado é um cenário de insegurança e custo altíssimo para o dono do carro. Ok, isso me leva à minha maior preocupação e acho que a de todo mundo. Deixando o custo de lado por um instante, esse sistema é seguro. O que acontece se eu estou a 120 por hora na estrada e dá uma pane elétrica total? Eu viro passageira num míssil de 2 toneladas. Pelo contrário. E aqui está a parte fascinante da engenharia por trás disso. Para um sistema como o Brake-by-Wire ser aprovado, ele tem que atender a uma norma internacional, a ISO 26262, no nível mais alto, o AISIO-D. Em termos mais simples, isso significa que a probabilidade de uma falha grave tem que ser menor que 1 em 100 milhões de horas de operação. É nível de segurança de aviação. E como eles conseguem isso? Redundância. Tudo é duplicado ou triplicado. O sistema não depende de uma fonte de energia só. Ele tem 2 circuitos elétricos separados, um de 48V e um de 12 volts. Os próprios motores nas pinças têm enrolamentos duplos. Se um falha, o outro assume na hora. É uma rede de segurança atrás da outra. Entendi a redundância, mas e o cenário do apocalipse? O blackout total. As 2 fontes de energia falham ao mesmo tempo. E aí? Mesmo nesse caso extremo, eles pensaram numa solução. O sistema tem capacitores, que são tipo umas pequenas baterias de emergência. Eles garantem energia para mais 8 a 15 segundos de frenagem, o que é suficiente para parar o carro em segurança. E se até isso falhar, o freio de estacionamento elétrico, o EPB, é acionado sozinho. Ele tem seus próprios supercapacitores que funcionam mesmo com o carro morto e trava as rodas para garantir a parada. Ufa! Pode não ser uma parada suave, mas o carro para. Certo, isso é bem mais tranquilizador. Mas e para rebocar? Se o freio de estacionamento trava as rodas, como o guincho leva o carro? Esse parece ser o grande medo que você falou. E esse é o maior mito que a fonte se esforça para derrubar. O sistema é projetado para ser fail-safe, ou seja, à prova de falhas. No caso de uma pane total depois da parada de emergência, as pinças de freio são feitas para abrir sozinhas. Por um sistema de molas, as rodas não ficam travadas. Então todo aquele drama dos guincheiros, a cobrança extra, o medo de mexer, é tudo baseado em desinformação. Em grande parte, sim. O procedimento em si é bem mais simples do que parece. Num BioID com sistema parcial, é quase igual a um carro comum com freio de mão eletrônico. Num Taycan Full, as pinças abrem e a direção, que é elétrica mas tem coluna mecânica, também não trava. Pode rebocar normal. E o Cybertruck, ele sempre parece ser o caso à parte. O desafio no Cybertruck, segundo a fonte, não é o freio, é a direção. Ele tem um sistema steer-by-wire sem conexão mecânica entre o volante e as rodas. Se a energia acaba, a direção trava no último ângulo em que ela estava. Aí sim, não tem jeito, precisa de guincho de plataforma. Entendi. Mas perceba, o problema é a direção, não o freio. O brake-by-wire dele destrava as rodas do mesmo jeito.
A conclusão do autor é que o problema não é a tecnologia, é a falta de um manual de 2 páginas e 30 minutos de treino para o socorrista. Certo. Vamos amarar tudo isso. O quadro que se forma é bem claro. O Brake-by-Wire é uma evolução tecnológica impressionante, segura do ponto de vista da engenharia, e que traz vantagens como eliminar o fluido de freio nas versões full. Sem dúvida. Mas, por outro lado, a realidade prática descrita por Brasil de 2025 mostra que a propaganda do desgaste zero é, na melhor das hipóteses, um exagero. O peso dos elétricos ainda cobra seu preço nas pastilhas da frente e principalmente nos pneus que são caros. E o ponto crucial, o verdadeiro alerta do autor, é que o nosso maior problema não é o hardware ou o software que está chegando. É a ausência completa de uma infraestrutura humana e regulatória para recebê-lo. A gente está importando o futuro, mas esqueceu de importar um manual de instruções. E é exatamente aí que a fonte encerra, com uma reflexão que é, ao mesmo tempo, um alerta e uma oportunidade. O autor defende que o Brasil tem corpo técnico, tem inteligência, tem mercado para ser uma referência na América Latina em manutenção de veículos by-wire. A tecnologia não vai embora, pelo contrário, ela vai se popularizar, vai chegar em carros mais acessíveis até 2028, 2030, ela já está aqui. A questão que fica então é, enquanto a tecnologia avança num ritmo exponencial, qual vai ser o custo para a segurança nas nossas estradas, para o bolso de quem investiu nesse futuro e para a competitividade de todo um setor se a nossa infraestrutura de conhecimento, de normas e de treinamento continuar parada no tempo, olhando para o novo com o medo do desconhecido.